Olá! Na aula 5, dando continuidade à estatística, nós temos a distribuição de frequência. Então, frequência é a quantidade, quando se faz a pesquisa, ou é a quantidade de pessoas, é a quantidade do que foi pesquisado, né? Quando se junta aquela quantidade. Então, ele fala aqui, vamos começar analisando a seguinte situação. Ao pesquisar o preço de um determinado produto, então o preço de um produto é a frequência, tá? Em 20 lojas diferentes, obtive os seguintes valores em reais. Então, 30, quer dizer, cada uma aqui é uma loja, tá? Cada um preço é uma loja. Então, 2 lojas com 30, 1, 2, 3, 4, 5 lojas que custa 31. 6 lojas custam 32. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lojas com 33 e uma loja custa 34. Agora, precisamos organizar esses valores pesquisados. Como proceder? Em primeiro lugar, precisamos fazer uma tabulação desses dados coletados, ou seja, formar uma tabela, tá? Uma tabela que tem o preço e a frequência de cada preço. Quantos preços apareceram lá? Então, aqui na tabelinha já está pronta. R$ 30, 2 lojas apareceram. Esse produto está custando 30. 5 lojas, esse produto custa 31. 6 lojas, 32. 6 lojas, 33 e uma loja, 34. Somando aqui para conferir, nós temos 20, né? 20 lojas. Essa forma de organização de dados é conhecida como distribuição de frequência, tá? A frequência absoluta ou apenas frequência é o número de vezes que um determinado valor aparece. Neste caso, a frequência absoluta de 30 é 2. Apareceram 2 lojas que o produto custa 30. A frequência absoluta de 32 é 6. Quer dizer, 6 lojas, esse produto custou 32. Nós também podemos calcular o percentual que cada valor aparece nessa distribuição. Neste caso, estaremos calculando a frequência relativa de cada preço. Então, nessa tabelinha que a gente vai montar, né? Começamos lá na outra página, vamos terminar nessa. Nós vamos só preencher 2 tipos de frequência, a absoluta e a relativa, tá? Ó, olha aqui a tabela como vai ficar. O preço, a frequência absoluta, que é a quantidade que apareceu cada preço, quantos preços apareceram de cada valor, e a frequência relativa. O que é frequência relativa? É a porcentagem relativa ao total de lojas. Então, a gente vai calcular 2 lojas corresponde a quantos por cento do total de 20? Então, a gente pode fazer de várias maneiras. Aqui, ele está explicando, ele falou aqui, a frequência relativa do preço de 30, o que ele fez? Pegou 2, dividiu por 20, que deu 0,10, que é a mesma coisa que 10%, tá? Aí, do de 31, ele pegou 5, dividiu para 20, que deu 0,25. 0,25 é 25, ele não botou aqui, mas é 10 sobre 100, que é 10%. E 0,25 é 25 sobre 100, que é 25%.
Aí a mesma coisa, 6 por 20, que é 0,30, que é 30%. Esse aqui deu o mesmo valor, porque a quantidade é a mesma do preço. E o 34 é 1 por 20, que deu 0,05. 0,05 é 5 centésimos, que é 5%. Então, todos esses valores que foram achados aqui, 10, 25, 30, 35%, a gente vai colocar na frente. Então, 2 dividido para 20, 10%. 5 dividido para 20, 25%. 6 dividido para 20, 30%. 6 dividido para 20, 30%. 1 dividido para 20, 5%. Ok? E o total tem que dar 100%. Somando todos eles, 100. Somando todos eles, 20 lojas, tá? Então, essa é a nossa. Quando perguntar, vamos construir uma tabela de frequência, é fazer somente isso. Colocar o total dos valores de cada um, depois calcular a porcentagem relativa a cada valor. 5 por 20, 6 por 20, 6 por 20 e 1 por 20. Ok? Agora vamos ver aqui. Aí aqui ele começa perguntando, fazendo perguntas sobre a tabela. Considerando os dados apresentados nessa distribuição de frequência dos preços, podemos responder as seguintes questões. Quantas lojas apresentaram preço de R$ 31? Então, é só a gente ir lá na tabela, R$ 31, 5 lojas, né, gente? Então, respondeu 5 lojas. Letra B. Qual a porcentagem de lojas com preço igual a 32? Aí ele quer a porcentagem. Preço 32, a porcentagem 30%. Então tá lá, 30%. C. Qual a porcentagem de lojas com preço igual a 32? Aí 32. E fez a mesma pergunta, né? Então aqui é 33. Qual a porcentagem de lojas com preço igual a 32? Aí ele vai e responde 35% das lojas, pois 30% tem preço igual e 5% tem preço igual a 34. Logo, 30 mais 5, 35. Mas é uma pergunta meio sem noção aqui, né? Eu não concordo. Não foi, ele fez a mesma pergunta da B. Então a resposta seria 30 e não inventar 35. Faltou alguma coisa na pergunta. A pergunta é a mesma. Como é que ele responde duas respostas diferentes? Estão dando para entender? Então, essa letra C aqui vai ficar no A, eu não vou, nem vou cobrar, tá? Então, eu vou parar aqui para o vídeo não ficar muito extenso e no próximo a gente vai fazer a atividade 5.